Agora é realmente generalizada, né? A gente mostrava antes que parte dos nossos rios aqui do Rio Tietê ficavam verdes, só que agora realmente está generalizada a situação e o problema se tornou de conhecimento nacional. Não se trata mais de um ponto ou outro, mas praticamente todo o Rio Tietê, aqui no Noroeste Paulista, está com aquela poluição, com aquela água verde, aquele lodo que por várias vezes a gente já mostrou aqui, uma poluição gravíssima. Esse mapa a gente fez com 12 cidades que nós já mostramos aqui, inclusive no Tem Notícias, de pontos onde o rio está verde, já teve mortandade de peixes, todos aqueles danos ambientais. Ó, tem ali em Novo Horizonte, já fomos para lá, para Sales, já mostramos várias vezes, para Penápolis, Barbosa, Glicério, Araçatuba, Buritama, Zacarias. Hoje, inclusive, recebemos aqui também imagens de uma grande quantidade de peixes mortos, Pereira Barreto, Mendonça, Adolfo, algumas cidades que nós fomos em loco para cobrir esse problema denunciado muitas vezes pela população mesmo, né? O segmento do turismo praticamente se foi, milhares de peixes naturais da bacia estão morrendo e agora uma das cadeias econômicas mais importantes da região está praticamente esvaziada com a morte de toneladas de tilápias de vários produtores de diferentes cidades. O desgosto de ambientalistas, o desespero de quem vive dos negócios do rio e a nossa insistente cobertura do problema finalmente começam a mexer um pouco com as autoridades, que até agora pouco fizeram a respeito. Na hora de apontar culpados, punir, acabar com o problema. A Monize Poiani está mais uma vez na beira do rio. Vai atualizar para a gente o que está acontecendo hoje, dar todas as respostas também até agora que temos das autoridades. Monize, onde você está? Boa tarde para você. Oi, Nilessa, boa tarde para você e para todos que acompanham o Tem Notícias. Eu e o Rogério Pedroso estamos às margens do Ribeirão Fartura, que é um afluente do Rio Tietê. Hoje um dia ensolarado, tá calor, a prainha aqui ao fundo praticamente toda deserta, a gente só encontra alguns funcionários da prefeitura por aqui mesmo. São 260 quiosques, uma estrutura muito bacana para receber os turistas. No dia de hoje, por exemplo, eles já começariam a chegar, mas por conta da situação do Rio Tietê, a gente não vê praticamente ninguém. Então afeta o turismo, afeta o meio ambiente, é uma situação que está preocupando bastante quem depende da pesca, muitos piscicultores também que estavam aguardando esse período, né, de grande expectativa de venda dos peixes nesse período de quaresma, eles que tiveram aí um grande prejuízo. Nós vamos mostrar para vocês a situação de Adolfo agora, ainda que às margens do córrego a gente encontra, olha só, uma grande quantidade de camarões, esses camarõezinhos que começaram a aparecer mortos hoje cedo. Então os funcionários disseram, chegaram por volta das 7 horas da manhã, já encontraram milhares deles aqui às margens do rio. Claro, isso causou uma grande surpresa, já que por aqui, pelo menos até o momento, nenhuma espécie havia aparecido morta por conta da condição da água do Rio Tietê. Vocês vão ver o vídeo aí da grande quantidade, milhares mesmo, de camarões. Esses camarões que muitas vezes são usados pelos próprios pescadores como iscas durante o período, né, esse período de pesca aberta. Então, praticamente toda a margem aqui do córrego onde nós estamos tem essa grande quantidade de camarões. Hoje cedinho nós acompanhamos os funcionários da prefeitura, logo que chegamos aqui nós encontramos eles com uma carretinha lotada, cheia desses camarões mortos. Eles estavam sendo recolhidos para serem levados para um aterro, tamanho peso ali, a carretinha acabou atolando aqui na areia, eles até tiveram uma certa dificuldade para sair daqui com essa grande quantidade de camarões. Essa limpeza aí que deve continuar. Hoje cedinho até conversei com o secretário de Meio Ambiente, ele me contou que até existe uma certa dificuldade do município em entrar em contato com a CETESB, que é o órgão fiscalizador que monitora toda situação que possa causar poluição de rios como o Tietê. Isso ele disse, né, que agora o município está aguardando aí também uma resposta para saber que caminho tomar. Por enquanto, o que a prefeitura tem feito é orientado os moradores, os
pescadores também, para que eles evitem entrar na água do rio Tietê por conta dessa coloração esverdeada. Nesse momento, nesse ponto onde nós estamos, o que a gente percebe é que as margens aqui da água, tem ainda essa coloração verde, mas não está tão ruim quanto a que nós registramos mais cedo do outro lado, né, na outra margem aqui desse córrego, é onde fica o município de Ubarana. Vocês vão ver agora imagens, nós estivemos ali na propriedade do seu Nelson, ele é um dos piscicultores que tiveram grandes prejuízos por conta da mortandade de peixes. 35 toneladas de tilápia que foram encontradas mortas, morreram mesmo por conta dessa falta de oxigenação na água, né? A CETESB já adiantou pra gente que essa coloração é resultado da grande quantidade de nutrientes que acaba sendo resultado aí da poluição com a alta temperatura. A gente conversou com o seu Nelson, que está tendo um trabalhão agora para retirar esses peixes mortos dos criatórios para que eles sejam levados até os aterros. Acompanhe. Se eu não tiver ajuda, ainda vai amanhã ainda. E cada vez que demora para tirar, mais decompondo, os peixes estão decompondo. Aí fica mais fedido, mais difícil para tirar. Mas tem que tirar, porque senão ainda é pior depois. Não corre o risco de ser multado ainda. Tem essa preocupação ainda de ter que pagar multa por conta dessa grande quantidade de peixes ainda dentro do rio. O seu Nelson, que deve continuar o trabalho ainda nos próximos dias, ele nem calcula ainda quanto tempo deve levar para conseguir retirar esses peixes do rio. Uma tristeza, né? E a gente vem mostrando realmente essa situação. Eu mesma já estive em algumas prainhas de água doce aqui do Noroeste Paulista e são prainhas onde tem uma grande movimentação por conta do turismo, por conta da pesca, e essa situação do rio com a água esverdeada já vem sendo relatada por vários moradores há meses, né? Como é o caso de Novo Horizonte, Sales, Buritama, também Pereira Barreto. Tudo isso a gente vem mostrado nos nossos telejornais e até existia também a preocupação dos moradores. O que essa água verde poderia causar, né? Quais os danos que poderia causar essa coloração diferente, essa água turva ao meio ambiente, essas espécies do rio. A gente conversou, inclusive, com um biólogo que falou da necessidade, da importância de providências serem tomadas o quanto antes para que o rio consiga se recuperar. Acompanhe. A situação do rio Tietê exige ações urgentes. O número de cidades afetadas pela poluição está crescendo, trazendo prejuízos ambientais e econômicos. Se nada for feito, o impacto no interior será ainda mais grave. A água do Tietê já sofre com a eutrofização, resultado do despejo de esgoto sem tratamento, do uso indiscriminado de agrotóxicos e fertilizantes e da falta de mata ciliar, que deveria proteger o rio. Precisamos de investimento em saneamento, em fiscalização rigorosa e na recuperação dessas matas ciliares. O Tietê é um patrimônio dos paulistas e sua preservação é essencial para o abastecimento de água, para a economia e para o futuro das próximas gerações. Tá aí, né? O alerta desse biólogo, pedido de socorro das autoridades, dos moradores, de quem depende da pesca, do próprio turista que chega numa prainha como essa aqui, se depara com um rio assim e realmente se entristece com essa situação. Nós viemos já cobrando, a gente vem cobrando a CETESB, que é a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, o órgão que fiscaliza, eu repito, que monitora também as empresas que possa causar qualquer tipo de poluição às nascentes, aos rios. E olha só, a CETESB, o que disse pra gente, né? Inicialmente a gente vem até falando nos nossos telejornais que a CETESB disse a princípio que a mortandade não causou danos por enquanto ao meio ambiente, né? Diferentemente de todas essas imagens que vocês puderam acompanhar agora. Disse também que já esteve em Ubarana, aqui na região, também as margens ali das prainhas de Ubarana, aqui em Adolfo, para coletar amostras da água, isso depois que os peixes morreram. Então os técnicos da CETESB vieram aqui, nossa equipe ontem até registrou mesmo um carro, o fiscal não quis falar com a equipe, mas eles estiveram realmente por aqui. Conversei com os moradores, com os piscicultores, eles disseram que tentaram também uma conversa, entender o que vai ser feito. Por enquanto a resposta é essa. As amostras foram coletadas da água para ser feita uma análise e os resultados devem sair nos próximos dias. A gente segue aguardando. Agora, segundo a CETESB ainda, né, a companhia disse que tem feito sim inspeções, fiscalizações no Tietê, justamente para monitorar a qualidade da água e possíveis
possíveis fontes de poluição. Destacou que essa água verde, como eu disse, é por conta do excesso de nutrientes na água, resultado do esgoto e também da alta temperatura, essas condições climáticas. Disse que desde 2021 até o momento, a CETESB já fez 926 inspeções e aplicou 80 penalidades a empreendimentos que descumpriram normas ambientais. Mas essa quantidade, essas 926 inspeções, isso tudo no estado de São Paulo. Quando a companhia fala dessas autuações, essas penalidades, não destaca que tipo de empresa é essa e o que dano teria causado, né? Agora a pergunta que fica, né, que todos aguardam, a gente conversando com todas essas pessoas que estão realmente indignadas, entristecidas, é o que vai ser feito para estar resolvendo isso daqui, né? Para que o rio volte à água, que o rio volte a trazer a vida novamente, porque o que a gente vê, né, nesse momento é esse silêncio mesmo, somente o som dos pássaros, mas a grande quantidade, né, esses camarões ali, a ave, ó, pegando o camarão morto ali na margem, também esses peixes em Ubarana, a gente até entrou em contato também, eu falei com outras cidades para saber, né, se os moradores também têm relatos desse registro, mas realmente aqui, Ubarana e Adolfo é onde destaca pela quantidade mesmo de espécies que foram encontradas mortas por conta dessa falta de oxigenação aqui na água do rio Tietê, um dos rios mais importantes aqui do Noroeste Paulista, né, Nilessa? Esse rio que a gente sempre destacava, tinha orgulho em dizer que vinha da capital paulista, chegava aqui limpo, por isso que atraía tanta gente, tanto turista, até mesmo os paulistas quando vinham